O Wagner Moura tá dando várias entrevistas por aí falando em inglês, e principalmente depois do lançamento do seu filme, O Agente Secreto. Mas será que o Wagner Moura se garante no inglês dele? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Meu nome é Luana, sou professora de inglês, e hoje a gente vai reagir e também aprender um pouco de inglês, se ele manda bem mesmo. O primeiro vídeo que a gente vai reagir é um que o Wagner Moura está dando uma entrevista e ele começa falando em português, porque ele está falando com uma repórter brasileira e aí algo muito interessante acontece. É a minha segunda vez aqui só e ontem eu tive tempo de... Deixa eu dar um abraço nessa menina. Ah, Chase! You smell amazing. Oh my God. And it's great because you bump into people that you admire, like Chase, like in this award season. It's interesting because you kind of end up like, should we be speaking Portuguese? I don't know. Yes. Você começou a falar em português? Português, Oh, desculpa. That's okay. Já me confundi. Vamos aí. Tava falando com Chase e Chase maravilhosa. você, Maravilhosa. É porque você termina encontrando as mesmas pessoas que estavam nessa campanha, né? Essa é uma situação muito engraçada, porque não é incomum que pessoas que saibam mais de um idioma e precisem, assim, de uma forma rápida, trocar essas interações, acabem fazendo essa troca. Às vezes, a gente acaba até misturando os idiomas, algumas palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. Quando eu voltei do meu intercâmbio, que eu passei muito tempo falando inglês, eu fui falar com meu irmão alguma coisa e eu falei, E aí eu finalmente realizei que e ele ficou assim olhando pra mim, mas ele sabe falar inglês, então ele percebeu que o que eu queria dizer era realize e não realizar. Então fica aquela tradução meio mambembe na minha cabeça, de uma forma muito rápida, assim, porque eu realmente não parei pra pensar. Então o inglês e o português pro Wagner Moura são línguas que ele já fala tão naturalmente, que ele fez essa troca sem nem sequer perceber. Ele fala com a repórter, deixa eu dar um abraço nessa menina. E aí ele começa a falar inglês com a moça, com a Chase. Deixa eu dar um abraço nessa menina. Ah, Chase! Caso você tenha curiosidade para saber o que ela falou You smell amazing. Ou seja, você tá com cheiro ótimo, seu perfume tá maravilhoso. Seu perfume tá maravilhoso. E a reação dele é, oh my God, tipo, que é isso? Meu Deus. And it's great because you bump into people that you admire, like Chase, like in this award season. E quando ele volta, gente, é tão engraçado que até a expressão que a gente usa, por exemplo, quando a gente tá pensando em português, a gente fala, mas quando ele volta, ele já tava na chavinha do inglês. Então ele fala, que já é um som que normalmente no português a gente não faz quando a gente tá pensando, um som bem comum no inglês. Como eles estavam falando das interações nessas premiações, ele tava falando que é legal, porque ele acaba encontrando ali, sem planejamento, com pessoas, né? Então ele fala assim, bump into people, ou seja, você acaba esbarrando, mas não no sentido, né, de você realmente esbarrar com força, mas de por acaso você encontrar pessoas. Então ele começa a falar que, é tão legal, né? Você fica sempre encontrando as pessoas nas premiações, só que ele não percebeu que ele tá falando isso em inglês. E aí, quando ele percebe o erro, ele pergunta até mesmo isso em inglês ainda, antes de voltar para o português. Should we be speaking Portuguese? I don't know. Yes. Você começou a falar em português? Oh, desculpa. Should we be speaking in Portuguese? Ele pergunta, né? A gente deveria estar falando em português? E até mesmo a repórter, quando ele fala, desculpa, ela não fala tudo bem, ela fala, that's okay. Então tá todo mundo ali, né, trocando as chavinhas de um lado pro outro. Acho que quando ele começou a falar inglês com ela, já que ela sabia falar inglês também, ela começou a, né, não, tá bom, então vamos mudar aqui. Respondeu mesmo ele falando em português e inglês também. Então é engraçado, gente, a gente perceber como é que funciona o cérebro de uma pessoa que sabe falar mais de um idioma, né? Às vezes acontece esse tipo de situação. Então, vamos pro próximo vídeo. Agora, a gente vai assistir o discurso do Wagner Moura no Golden Globes, quando ele ganhou uma premiação como melhor ator. E ele sobe no palco e aí vocês já vão ver bem no começo aquilo que eu falei. Que normalmente, quando a gente tá na chavinha do português, a gente fala tipo, ele fala, vamos reparar. Okay. Thank you, Golden Globes. Ok, tá? Então, se ele tivesse em português, falando em português, provavelmente ele ia, tá bom, ou então, tá bom, isso vale para coisas bem pequenas. Até, por exemplo, quando você tá provando uma comida bem gostosa,
Em português a gente fala, sabia que em inglês não é o mesmo som? Eles vão falar, yummy. Então é uma expressão diferente, são sons diferentes, até mesmo nessas pequenas coisinhas a gente vai notar que a pessoa já está mais inserida na cultura do outro idioma, aqui nesse caso, do inglês. My fellow nominees, you are extraordinary actors. I share this with you. Thank you very much. Thank you, Neon. My team. Olha, já posso te dizer uma coisa sobre o sotaque do Wagner Moura. Ele começou a aprender inglês já depois de adulto, aos 37 anos. E uma coisa que eu, como professora de inglês já há 10 anos, posso dizer com certeza é que o sotaque dele é muito bom. E isso porque eu já vi entrevistas dele falando que ele não tenta moldar o sotaque dele para soar de um jeito ou de outro. Até algumas produções já pediram, ou seja, já sugeriram a ele que ele... Você poderia fazer um sotaque mais estadunidense, né? Ou mais britânico, alguma coisa assim? Não! E ele se recusou por uma questão de tipo, não, a minha identidade é brasileira, eu sou um cara que nasceu na Bahia, no Brasil, e eu sei falar inglês, mas vai ter, claro, sempre uma pitada no meu sotaque. Mesma coisa aqui com a teacher. Sou nascida no Brasil, no Ceará, isso, claro, vai moldar o meu sotaque, vai moldar o jeito que eu falo. O importante, gente, é a gente conseguir se comunicar com clareza, as pessoas entenderem o que a gente tá falando. My fellow nominees. Ele começa dizendo, my fellow nominees. Então, nominees são as pessoas que foram nomeadas, né, que estão ali concorrendo àquela premiação. E fellow seria um companheiro, uma pessoa que está ali junto com você, né. My fellow nominees, ele está direcionando essa primeira parte às pessoas que foram indicadas junto a ele, né, aos outros atores que estavam concorrendo a esse prêmio. How do you do, fellow kids? What? You are extraordinary actors. I share this with you. Thank you very much. Uma coisa que a gente pode dizer que é uma impressão digital, que o seu sotaque tá puxado pro português, né, principalmente português do Brasil, é que ao invés de você falar thank you, com essa língua no meio dos dentes, assim, com essa pronúncia, tipo, parece meio um F, às vezes parece meio um V, né, esse som aqui, parece que ele tá dizendo thank you, né, então com o som do T mais forte do que o thank you, né, com esse chiadinho, esse soprinho, a gente não escuta tão claramente. O que isso quer dizer? Porque no português a gente não tem, naturalmente, esse som do TH, que tem esse som, né, do thank you, por exemplo. Então é comum que a gente pegue essas palavras que tem o TH e a gente faça uma adaptação para um som parecido com o que a gente já tem no português. Thank you é comum a gente transformar num T e ficar thank you. Todo mundo consegue entender o que ele tá falando. Inclusive, de vez em quando eu tive falado do intercâmbio, gente, mas é as experiências que eu tive no exterior, né? Então, quando eu estava no intercâmbio também, aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu tava pedindo comida num restaurante da universidade, e aí, quando a moça me serviu e tal, eu falei, thank you, né? Provavelmente eu falei com esse som do T, assim. E ela falou, are you Brazilian? Você é brasileira? E eu fiquei, quê? Só com 2 palavras essa mulher sabe que eu sou brasileira? Provavelmente ela entendeu ali, né, pelo jeito que eu falei, que eu não era uma pessoa nativa, mas ela 100% entendeu o que eu tava falando. Thank you very much. The Secret Agent is a film about memory, or the lack of memory, and generational trauma. Ok, ele fala que The Secret Agent is a film about memory or the lack of memory. Primeiro, filme em inglês é film ou é movie? As 2 palavras estão certas, tá? É mais comum, por exemplo, no inglês britânico, eles usarem a palavra film. E quando a gente fala no inglês estadunidense, é mais comum a gente falar movie. Mas nesse contexto específico de academia, né, de Oscar, de premiações e tal, é bem comum que os atores, diretores, eles usem a palavra film. Então, nesse contexto específico, assim, da gente, do pessoal que trabalha nessa área de cinema, eles normalmente usam a palavra film. E outra expressão que ele usa bem legal é lack of memory. É a falta de memória. Então, essa expressão, lack of, é quando você quer dizer que te falta alguma coisa. Trauma can be passed along generations. Values can too. Essa mensagem que ele fala é muito legal, né? Ele fala que os
traumas podem ser passados de geração em gerações, mas os valores também podem. E a palavra valores se escreve assim, values, né? Então a gente pode ler tipo values, mas você vai prestar atenção que ele não fala exatamente assim, olha só. Values can too. Values. Então tá vendo que tem um sonzinho um pouquinho ali de values, tem um pouquinho de um i ali antes do u. A gente tem que prestar atenção. É muito legal a gente assistir vídeos de pessoas, né, falando o idioma que a gente quer aprender, aqui no caso o inglês, e prestar atenção nesses pequenos detalhes da pronúncia que às vezes passam despercebido, porque às vezes são palavras parecidas com o nosso idioma original e aí a gente só fala ali como a gente acha que é. So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments. To the ones that are sticking to their values in difficult moments. To the ones. Então essa expressão the ones, quando você vê a palavra one no texto, né, ou aqui nesse caso no vídeo, você escuta alguém falando one, e não parece que tem a ver com o número 1, que é o que você conhece, que já significa one, isso é para os uns que permanecem fiéis. No inglês, quando eu não quero repetir uma palavra, quando eu não quero adicionar uma palavra que você já consegue entender ali pelo contexto o que é que eu estou dizendo, a gente pode usar o one para substituir. Então eu posso dizer, that person is the one I love. Então aquela pessoa é a que eu amo. Para eu não precisar repetir, para não precisar usar novamente a palavra, ou então no contexto já dá para entender o que eu quero dizer, a gente pode usar o one e até mesmo aqui no plural, uns, nesse caso os uns, não, são aquelas pessoas. To son, to our kids, to our life together, I love you very much. Aqui é engraçado, porque eu vi que na tradução do vídeo, eles colocaram para nosso filho, porque ele falou to son, mas ele não falou to son, ele falou to son, que é o quê? É o nome da mulher dele. Então, eu acredito que na tradução, eles pensaram que ele estava falando to son. Olha, vamos até voltar aqui para ver se ele vai falar to our son, tipo pro nosso filho. Acho que não, hein? To son, to our kids, to son. Não, ele fala to son. Então, parece que ele está destinando a uma pessoa específica, tá? Temos que checar as informações, os fatos. Eu acho que ele está dedicando isso a mulher dele ou a alguma pessoa que se chama Son, ou tem esse apelido de Sana. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Vocês acham que a voz das pessoas mudam quando elas falam idiomas diferentes? Aqui nesse caso ele tá falando tudo em inglês, porque a premiação era nos Estados Unidos, eu acredito. Mas ele tá falando inglês para que o pessoal que esteja ali perto dele na hora da premiação entenda o que ele quer dizer. Mas ele sabe que tem muita gente no Brasil assistindo e aí ele troca pro português. Quando ele começa a falar aqui em português, a gente se sente parte do mesmo time, né? A gente fica... Esse é o Wagner Moura que eu conheço. É o baiano, né? Que fala português. Então, a gente consegue, claro, sentir toda a emoção, entender toda a mensagem que ele tá passando em inglês, mas quando ele fala em português, toca direto ali no coração.